Oi, som. 1, 2, 3. Oi. Gostaria de dar uma boa noite a todos. Graças a Deus, motivo de alegria, estamos mais uma vez na casa do Senhor e também o Senhor está nos agraciando com mais uma semana. E hoje, cultuando o Senhor com mais uma vez um culto de doutrina e oração aqui na casa do nosso Deus. Nós iremos fazer uma oração inicial por tudo que vai ser realizado aqui para o Senhor nesta noite, devendo estar nos abençoando, nos dando fortalecimento espiritual e através de sua palavra falando a nós, aos nossos corações, para nossas melhorias espirituais. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, em nome santo de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração por ter nos trazido, Senhor, em tua casa nesta noite, com esse propósito, meu Deus, de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Também de estarmos em comunhão com a Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui em tua casa. Ó Deus, abençoa a todos que puderam chegar, Senhor Deus, em tua casa nesta noite. Abençoa os que estão chegando também, se há alguém, Senhor, vindo para cá, algum irmão, alguma família, devendo estar também guardando de todo o mal. Por aqueles que estão trabalhando, também te peço a tua guarda fiel sobre todos também, livrando também de todo acidente, de todo mal, Senhor. Por aqueles que não vieram, que não sabemos qual o motivo, o Senhor também possa estar abençoando, dando também força espiritual, para que também possa estar com a gente aqui, nos cultos, Senhor Deus, para lhe cultuar, Senhor Deus, junto conosco, como a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, também desde já te pedimos também, Senhor Deus, pela pregação da tua palavra, pelo estudo, que o teu Santo Espírito venha falar a nós através de tua palavra. Em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós te agradecemos por tudo isso. Amém. Vamos cantar, irmãos, o cântico Rompendo em Fé ao Senhor. Peço que todos possam ficar em pé, por favor. Vamos cantar esse cântico ao nosso Senhor. Vamos abrir nosso coração a Deus neste momento e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Oi, som. Cada vez que a minha fé é provada,
sentar, irmãos, obrigado. Vamos continuar adorando ao Senhor. Mais um cântico agora, o 314. Nosso cantor cristão, Estou Seguro. 314. Consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, no seguro, descansando no poder de Deus, sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus, tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, não recearei, mas temerei, descansando no poder de Deus, gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus, não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra na carta de 3 João, terceira carta de São João. Vamos ler toda essa carta. Aí nós iremos fazer uma leitura responsiva. Eu vou começar lendo o primeiro versículo, o ímpares. A igreja vai ler os pares. E quando chegar no último, que é o 15, todos nós iremos ler juntos, ok? Vou começar a leitura com os ímpares, a igreja com os pares, e o versículo 15 nós todos iremos ler juntos de uma só voz. Terceira epístola de São João, diz assim a leitura desta carta. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, igreja. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade, igreja. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, igreja. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios, igreja.
Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dará acolhida. Igreja. Amado, não emites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Igreja. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Igreja. Todos nós. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Amém. Peço ao nosso amado irmão Márcio que faça uma oração agradecendo a palavra do nosso Senhor, por favor. Amém. Obrigado, irmão Márcio. Podemos assentar, amados irmãos. Irmãos, continuando, a gente vai agora ofertar ao nosso Deus. Nós vamos cantar agora o cântico Quem Dá com Alegria. Os irmãos já têm a oportunidade de vir aqui à frente para trazer a sua oferta no altar. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus recompensará. Se Deus te ajuda sempre, tu não podes negar. Abra sua mão, Deus irá te ajudar. Se com teu coração alegres ofertar, um pouco do que tens, Deus irá multiplicar. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus recompensará. Amém. Peço ao nosso irmão Igor que faça uma oração agradecendo pela oferta. Amém. Amém. Agora peço ao nosso pastor Júnior, né, que vai trazer agora o estudo da palavra de Deus. E após também o espírito de oração, que nós iremos orar também, tá, irmãos? Cada um de nós iremos fazer nossos pedidos após o estudo.
Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz e misericórdia seja com todos. Amém? Amém, meu amigo Carlinho? Amigo Carlinho. Irmãos, graças a Deus, nós sentimos aliviados. Parece que tirou aquele peso da nossa costa pelo aniversário da nossa igreja, né? Sempre quando tem aniversário, a gente fica ansioso, preocupado, querendo que tudo venha dar certo. E graças a Deus, nós temos sentido a boa mão de Deus nas nossas vidas, nessa igreja. E assim estamos aliviados. Agora vamos trabalhar para os próximos, que é o mês da família. Maio é o mês da família. Quero agradecer aqui, nós temos nosso visitante, Diácono Elielso, que está nos visitando essa noite. Vamos dizer para os nossos visitantes a nossa frase que temos. Qual é a frase? Ok, irmãos. Irmão, vamos abrir nossas Bíblias hoje. Se Deus quiser, nós vamos terminar o livro de 3 João. E para nós finalizarmos esse livro, nós iremos ler do versículo 11, que é os versículos que vai corresponder com o tema Demétrio, o homem exemplar. Versículos 11 ao versículo de número 15, últimos versículos dessa carta de 3 João. Amém? O apóstolo João, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, escrevendo essa mensagem para a igreja menor da Ásia, ele vai dizer no versículo de número 11: Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saudam. Sauda os amigos, nome por nome. Vamos fazer uma brevíssima oração, pedindo o auxílio do Espírito Santo de Deus. Querido Deus e nosso eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque a Tua misericórdia já nos alcançou, a Tua bendita graça está sobre as nossas vidas. E nós estamos aqui essa noite para expressar, Senhor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor está fazendo e certamente por tudo que o Senhor irá fazer, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje, se o Senhor quiser, nós iremos, Senhor, terminar esse livro, qual tem trazido para nós ensinos, princípios preciosos para as nossas vidas, Senhor. E assim nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreendermos esses últimos versículos, para continuarmos, Senhor, a sermos um exemplo para a Tua igreja e para a sociedade que anda em trevas e que precisa de um bom testemunho. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. Pedimos por aqueles que não puderam estar entre nós, por aqueles que, porventura, voluntariamente decidiram ficar no seu lar.
e o Senhor possa convencer da necessidade que temos de estarmos juntos como igreja do Senhor, reunidos no Teu nome para termos comunhão, como para sermos edificados juntos. Assim nós oramos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se, deixe só me justificar também a ausência da irmã Léo. Mais uma vez, ela não conseguiu pegar o ônibus, mandou uma fotinha que não conseguiu pegar o ônibus, estava voltando para casa porque não conseguiu pegar o ônibus. Então, foi ela que nos justificou. Irmãos, vamos lá. Eu disse para os irmãos, quarta-feira passada, que nós estamos nessa terceira carta do apóstolo João. E nessa carta tem 3 personagens. O primeiro personagem é Gaio, um homem abençoador. Diótrefes, um homem que não abençoava. E agora Demétrio. Nós vamos encerrar essa carta com o terceiro personagem, chamado Demétrio. E após descrever o caráter de Diótrefes e sua reprovável atitude, João ele vai encerrar essa carta falando de Demétrio, um homem bom. E aqui nós queremos ver algumas características de Demétrio que dava a ele esse título de um homem exemplar. No versículo de número 11, nós temos aqui a primeira característica de Demétrio. Demétrio, ele foi um homem digno de ser imitado. O apóstolo João vai dizer no versículo 11, ele vai dizer: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então aqui Demétrio, o nosso personagem número 3, ele era um homem digno de ser imitado. Gaio não deveria imitar Diótrefes e sim Demétrio. Demétrio era um homem que fazia as coisas boas, era um homem que era digno de ser imitado. Demétrio era aquele líder que ele procedia, tudo o que ele fazia estava dentro da vontade de Deus e conforme a vontade de Deus. Mas como o versículo de número 11, parte B, Diótrefes, ele nunca tinha visto a Deus, ou seja, Diótrefes, ele nunca tinha entregado a sua vida a Deus ou a Jesus, porque ele sempre praticava o mal. Por isso que João vai dizer que nós não devemos imitar o que é mal, mas sim o que é bom, porque aquele que imita e faz aquilo que é bom procede de Deus, mas aquele o qual era Diótrefes, ele sempre praticava o mal. Nós já vimos o contexto que Diótrefes, o que ele fazia, era aquele que abusava da sua autoridade, era aquele que expulsava os irmãos da igreja, era aquele que gostava de sempre de exercer a primazia, e qualquer coisa ele disciplinava esses irmãos, ou seja, ele praticava o que era mal porque ele não tinha uma verdadeira salvação. Demétrio não, Demétrio ele já é o lado positivo de uma liderança. Por quê? Porque Demétrio ele sempre fazia aquilo que era bom. Demétrio ele dava provas que ele era nascido de Deus. Ele já tinha entregado a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Augusto Nicodemos, na sua nota, ele diz assim, que líderes sedentos de poder
são péssimos exemplos para os membros da igreja, e é necessário adverti-los a quem siga o modelo do bem e não do mal. O que Augusto Nicodemos está dizendo? Que tem líderes que eles são sedentos pelo poder, e por eles serem sedentos pelos poderes, eles são os maus exemplos para a igreja do Senhor. Tem líderes que tentam dominar o rebanho e se posicionar como donos da igreja. Eu já citei aqui alguns. E estão em desacordo com o ensino das Escrituras. Então esse é o lado negativo de Diótrefes. Enquanto Demétrio, ele já fazia o que era bom. Por isso que João está nos incentivando a nós imitar aquilo que é bom. Eu quero ler com os irmãos 1 Timóteo, capítulo de número 4. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Nós temos aqui o modelo de como um líder deve ser. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Essa leitura eu usei ontem na nossa reunião diaconal. Os irmãos que estavam lá vão lembrar. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 12. Ele vai dizer assim para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo, ou melhor dizendo, Paulo, escrevendo para Timóteo, que ia ser um pastor de uma igreja em Éfeso, o qual as pessoas estavam desprezando a sua mocidade. E eu disse para os irmãos ontem que antigamente o Timóteo aqui, ele tinha aproximadamente 40 anos, então ele era um jovem, mas Paulo estava dizendo para ele, para que ele se tornasse padrão dos fiéis. Por quê? Porque o líder, ele deve ser o padrão. O líder deve ser aquele que deve ser copiado. E Paulo vai dizer, e acredito que Demétrio, ele escutou o que Paulo diz, vai dizer que o líder, ele tem que ser padrão na palavra. O que é que nós esperamos de um líder? É aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz, né? Sim, sim e não, não. E tem que ser o que diz sim, sim ou não. Ou seja, no procedimento, os seus procedimentos têm que ter coerência com aquilo que ele prega, com aquilo que ele dá testemunho. Ele tem que ser padrão no amor. E aqui abre-se um leque em todos os aspectos do amor, no amor a Deus, no amor aos irmãos, no amor a almas perdidas. Ou seja, tem que ser o padrão no amor, na fé, tem que ser um líder de fé, e na pureza moral. Então, esse aqui era Demétrio, e assim nós precisamos copiá-lo. E corroborando, o próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Será que nós podemos dizer isso, irmãos? 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 1. Paulo aqui, também escrevendo para os irmãos de Corinto, ele vai dizer no versículo de número 1 do capítulo de número 11 de 1 Coríntios, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que é que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Para que nós viemos imitá-los. Por quê? Porque ele também era imitador de Cristo.
Então, quando o apóstolo João está dizendo, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom, e o apóstolo Paulo está corroborando, confirmando que nós devemos imitá-los, porque assim como ele é imitador de Cristo, o apóstolo Paulo e João está dizendo para nós imitarmos o que é bom. O que é bom, né, Carlinho? Márcio estava me falando que o Carlinho estava pregando lá atrás da casa dele e ele dizia, eu sou o pastor Júlio. Eu digo, rapaz, não sei se ele está me imitando para o bem ou para o mal. Fiquei pensando, né? Estava pensando nesse versículo, eu me lembrei do Carlinho. Que ele pregando, aí teve uma hora que ele diz, eu sou o pastor Júlio. Digo, rapaz, eu fiquei pensando, será que ele estava me imitando para o bem ou para o mal? Acredito que era para o bem, né, Carlinho? Então, é essa ideia que o apóstolo Paulo está dizendo, e o apóstolo João também está confirmando, que nós devemos imitar aquilo que é bom. E Demétrio era esse homem, digno de ser imitado. Digno de ser imitado. Olha essa nota de John Maxiel. Liderança é, sobretudo, influência. Um líder influencia sempre, seja para o bem ou seja para o mal. Ou seja, nós que somos líderes, aplicando para todos nós, pais, mães, nós temos influência. Só que essa influência ela pode ser para o bem ou também pode ser para o mal. Pode ser para o bem, quando a pessoa possa dizer para nós, eu quero ser igual aquele pastor, eu quero ser igual aquele diácono, eu quero ser igual aquele irmão. Por quê? Porque ele imita Cristo. Mas quando ele diz, eu não quero ser igual aquele pastor, eu não quero ser igual aquele diácono, eu não quero ser igual aquele irmão, porque ele está imitando o que é mal. E João, escrevendo para Demétrio, ele diz, não imites o que é mal, senão o que é bom. Porque aquele que pratica o bem, procede de Deus. Ou seja, é um verdadeiro crente, é um verdadeiro líder. Mas aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus. Então, irmãos, o que está acontecendo hoje com a igreja contemporânea? O que está acontecendo hoje com a igreja nos dias de hoje? Nós temos visto aí as diversidades, né, de verdadeiros pregadores e de maus pregadores, de verdadeiros líderes que dão bom exemplo, como Demétrio, e de verdadeiros líderes que dão mau exemplo. Então, Demétrio, ele era um homem que deveria ser digno de ser imitado. Deveria ser digno de ser imitado. Então, essa era a primeira característica de Demétrio. A segunda característica de Demétrio está no versículo de número 12. Quando ele diz assim, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. A segunda característica é que Demétrio era um homem que tinha bom testemunho dentro e fora da igreja. Demétrio era um homem que tinha bom testemunho dentro e fora da igreja. Ou seja, Demétrio era aquele líder que todos conheciam ele na igreja. Demétrio amava a Deus e agradecia a Deus pela vida da igreja. E os irmãos eram aqueles que tinham Demétrio como um verdadeiro servo, como um verdadeiro líder, porque ele sempre fazia aquilo que é bom, aquilo que dava a ele um bom testemunho. A sua vida na igreja era o exemplo tanto para a igreja como para os de fora. Sua vida era coerente com a sua família, as suas finanças, coerente com o seu testemunho.
Por quê, irmãos? Porque as pessoas viam, tanto os irmãos da igreja como os irmãos de fora. Irmãos, o que tem acontecido hoje na igreja contemporânea, nesse meio evangélico? Que há uma diversidade, como eu falei, de líderes, uns que pregam a palavra, outros que não pregam a palavra, uns que pregam a prosperidade, outros que pregam a boa doutrina. É a questão do testemunho. É a questão do testemunho. Então, Demétrio era aquele que ele tinha um bom testemunho dos de fora, as pessoas olhavam para ele e viu que ele era um homem de Deus, porque ele dava bom testemunho. A igreja via ele e via também que ele era um líder segundo a vontade de Deus. João está dizendo, quanto a Demétrio, todos, olha, está no plural, todos lhe dão testemunho, tanto dentro da igreja como os de fora da igreja. Por isso, irmãos, nós como líderes, nós como crentes, nós precisamos ter um bom testemunho. Tem muito crente que ele não pode e nem deve pregar, nem deve evangelizar, porque ele não tem o bom testemunho. É triste quando nós escutamos de pessoas dizer para outras pessoas, ser crente como esse aí, não quero não. Como as pessoas possam dizer, para ir para o céu com esse aí, eu prefiro ir para o inferno do que ir para o céu com esse crente. Demétrio não. Demétrio era aquele que tinha autoridade, que dava bom testemunho, tanto dentro da igreja também, como para os de fora. Assim deve ser a nossa conduta de liderança, essa deve ser a nossa conduta de irmãos, de igreja do Senhor, que damos testemunho da verdade. E damos testemunho que nós somos o verdadeiro crentes. Somos aqueles que fomos chamados por Deus para andar em boas obras, para que glorifique o nome de Deus. Pergunta é, como é que está o nosso testemunho? Aí só o Espírito Santo vai dizer. Demétrio, como eu já disse, a sua vida era coerente com a sua família. Ele era um líder dentro do seu lar. Era coerente, aquilo que ele pregava, ele fazia dentro de casa. Porque tem muitos líderes, assim como irmãos, que só é crente dentro da igreja. Aí vai ver como é que ele é em casa. Demétrio não. Ele era coerente com a sua família. Ele era coerente na vida financeira. Possivelmente o nome de Demétrio não estava no SPC. Demétrio era aquele que comprava e pagava, que é assim que o crente deve fazer. Possivelmente Demétrio não era aquele que furtava energia, porque tem crente hoje que anda no gato furtando energia. Então Demétrio ele era coerente com a sua vida financeira, profissional. Demétrio era aquele que honrava seus patrão, que fazia tudo direitinho, não chegava atrasado. Não chegava atrasado, fazia tudo aquilo que precisava e era coerente com o seu testemunho, que é o principal de todas as coisas. É o principal de todas as coisas. Então, esse era Demétrio, porque ele tinha um bom testemunho, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Terceira característica de Demétrio, ele era um homem que tinha bom testemunho da própria verdade. Olha o versículo de número 12, parte B. Até a própria verdade. Como Gaio, Demétrio andou na verdade e obedeceu à verdade. A genuinidade cristã de Demétrio não precisava da prova dos homens. Demétrio, ele provava a si mesmo, porque ele andava na verdade. O apóstolo João está dizendo, até
versículo de número 12, parte B. Até a própria verdade dá testemunho. Ou seja, Demétrio era aquele que andava na verdade. Demétrio era aquele que tinha por essência a verdade, e a própria verdade dava testemunho dele próprio. Ou seja, a verdade que ele professava estava encarnada nele. Tão rigorosamente a sua vida se ajustava a ela. Sua vida era o selo das suas palavras. Das suas palavras. Eu disse para os irmãos, não me lembro a época, mas eu vou repetir para entender esse ensinamento aqui. Que assim, irmãos, né? Hoje a mentira ela está escancarada. Antigamente nós tínhamos um pouco de vergonha de mentir. Hoje não, a mentira ela está escancarada. Hoje dificilmente o crente ele tem a vergonha de mentir. Ainda mais com as redes sociais, aí que tem ajudado mesmo, né? Na questão de mentir, na questão de não dar o bom testemunho. Demétrio, a própria verdade, a sua vida, a sua coerência, mostrava que ele andava na verdade. Ele andava na verdade. E hoje nós temos visto que tem alguns crentes que não andam na verdade, não praticam a verdade. Por quê? Porque lhe falta um bom testemunho, falta essa verdade, o próprio testemunho da própria verdade. Porque tem um crente, irmãos, que tem mau caráter, tem crente que mente, tem crente que não é coerente com a vida que tem dentro do seu lar, dentro da igreja, por falta da verdade. O Senhor Jesus Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Né? Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ou seja, quando nós andamos na verdade, a própria verdade vai dar testemunho que nós estamos andando na verdade, como era Demétrio. Até a própria verdade dava testemunho que ele andava na verdade e tinha um bom testemunho e era o verdadeiro crente. Então, Demétrio, ele tinha essa característica, porque a própria verdade dava para ele. Quarta característica de Demétrio: o homem que recebe bom testemunho do próprio apóstolo João. Olha o versículo de número 12, parte C. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. João encontra na igreja Gaio e Demétrio, que estão prontos a acolher a despeito da oposição de Diótrefes. Ou seja, João está dizendo que ele próprio, ele dava testemunho de Demétrio. Testemunho de Demétrio, ou seja, se alguém chegar aqui, né? Ou se alguém quiser sair aqui, perguntar para o vizinho, como é que é o pastor Júlio? Perguntar para esse vizinho. Vai perguntar, ou alguém chegasse aqui, perguntasse, como é que é o pastor Júlio? Como é que ele é aqui na igreja? O que vocês iriam dizer? João disse para Demétrio aqui, que ele dava o bom testemunho. Por quê? Porque Demétrio era aquele com o qual nós já falamos, que ele andava na verdade e a própria verdade dava testemunho da sua verdade. Ou seja, Demétrio era um homem que estava disposto a correr risco para defender a verdade. Ele tinha coragem de assumir posições definidas na igreja, mesmo diante das ameaças de Diótrefes. Era aquele que estava sendo ameaçado, mas ele sempre foi aquele corajoso. Por quê? Porque ele dava um bom testemunho, e João era aquele que dava testemunho dele. Quando dizem, nós também damos testemunho, e sabe que o nosso testemunho é verdadeiro.
Já pensou se alguém saísse e fosse perguntar para o nosso vizinho quem nós somos? Ou se alguém perguntasse no grupo da igreja, como é que nós somos no grupo da igreja? Como é que nós estamos, como é que está o nosso testemunho diante dos nossos vizinhos, diante do grupo da nossa igreja? Será que nós somos aqueles que quando conta uma piada imoral, nós estamos rindo juntos? Está todo mundo ali misturado? Será que nós somos aqueles que no aniversário da nossa família, a gente puxa a Bíblia para pregar, a gente ora para pregar, nós temos o bom testemunho e autoridade? Demétrio, ele recebia do apóstolo João essa autoridade e esse bom testemunho. Por isso, irmão, não basta. É muito fácil ser crente aqui na igreja. É muito fácil, né? Ser crente na igreja, o pastor está vendo. O desafio é lá dentro do nosso lar. O desafio é para os nossos vizinhos. Qual é a nossa conduta quando nós saímos e quando nós chegamos? Qual é a nossa conduta com as nossas famílias, com nossos filhos, com as nossas esposas? Aí é que nós vamos dizer se nós somos crente ou não. Demétrio não, era aquele que dava o bom testemunho, porque o apóstolo João testemunhava que ele dava o bom testemunho. Para conclusão, irmãos, dessa terceira carta, ela tem uma semelhança igualmente com a segunda carta. No versículo 13, João, ele vai dizer, muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Em ambas, João declara que tem mais coisas para escrever, mas prefere conversar de viva voz. Quando ele vai dizer no versículo 14, pois em breve espero te ver, então conversaremos de viva voz. A descrição aqui que João está dizendo exigia do próprio João uma visita pessoal e urgente. Aí Augusto Nicodemos, na sua nota, ele vai dizer assim: certas coisas são melhores ditas pessoalmente do que por meio da escrita. No trabalho pastoral, o contato pessoal jamais poderá ser substituído por outros meios de comunicação. O que Augusto Nicodemos está dizendo? Que é melhor conversar de viva voz, do que mandar aquele zap, né, do que escrever aquela mensagem. É melhor ir lá na casa do irmão, né? Que ele diz, quando ele vai dizer no versículo, pois em breve espero te ver-te, então conversaremos de viva voz. Então, a comunicação, ela não deve ser substituída por uma visita pessoal, qual João ia fazer. Então, o que nós entendemos como princípio? A questão da visita. A questão da visita. Nós estávamos até comentando ontem com o diácono Ivan a questão da visita, né? Que os diáconos, os pastores precisam ir visitar. É bom de viva voz, que está mandando zap, de que está mandando áudio. Aqui João disse, não, eu vou aí visitar vocês, nós vamos conversar, porque eu queria falar mais coisas para vocês, mas eu vou aí visitar vocês. Então o apóstolo está comprometendo não apenas com a instrução, mas também anseia pela comunhão. Porque quando você manda um áudio ou escreve alguma coisa, então você não tem aquela comunhão pessoal. E você visitando não, você tem a comunhão pessoal. Versículo 15, João ele vai dizer assim: a paz seja contigo. Os amigos te saudam, saudam os amigos nome por nome. A paz é o resultado da graça e da misericórdia. A graça é o que Deus não nos dá e nós merecemos. Misericórdia é o que Ele não nos dá e merecemos. Não merecemos salvação e Deus nos dá. Isto é graça. Merecemos o juízo de Deus e Ele não aplica em nós, uma vez que já aplicou sobre o seu Filho Jesus Cristo. Então isso é misericórdia. O resultado da salvação de Deus é a paz com Deus.
Os crentes devem ser solícitos e amáveis uns com os outros. Ele deve saudar uns aos outros pelo nome. Ele deve se importar uns com os outros. Ele deve ser amigos um dos outros. Ou seja, João aqui ele encerra essa carta dando a paz e saudando esses nome por nome. Nada de irmã menina, nada disso não. É o nome, é o nome. João que está dizendo nome por nome. Ele está dizendo irmão menino. João não está falando isso não. Mas está dizendo nome por nome. Então, assim que nós devemos saudar uns aos outros, é pelo nome. Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome. Tem pastor que chama pelo apelido. Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome. Então, aqui João está fazendo essa referência. A paz seja contigo, os amigos te saudam, os amigos nome por nome, assim diz o versículo 15. Como o bom pastor chama suas ovelhas pelo nome, João 10, 3, o bom pastor sábio deve conhecer as suas ovelhas pelo nome. Como sabe o pastor, João diz a Gaio, salda os amigos, nome por nome, ninguém deve ser esquecido. Ninguém deve ser esquecido. Isso é o verdadeiro líder, esse é o bom pastor. Então, João aqui, irmãos, concluindo essa carta, ele traz para nós esse princípio desses três personagens. Gaio, que era aquele homem abençoador, chegava aos missionários, ele acolhia esses missionários, dava morada para esses missionários. Perdoe, irmãos, esses missionários... Esses missionários iam embora e Gaio dava também oferta para sustentar esse missionário. Demétrio não, era aquele que queria bagunçar na igreja, era o lobo, né? Diótrefes, era aquele que era um lobo, expulsava os irmãos da igreja, disciplinava os irmãos. Demétrio não, já foi aquele também que tinha um bom testemunho e andava na verdade. Amém, irmãos? Quando não concordavam com o Diótrefes, ele expulsava os irmãos da igreja, disciplinava esses irmãos, mandava embora, porque ele exercia a primazia, ele queria estar em primeiro em tudo, queria exercer, abusava da sua autoridade. Se não concordasse com ele, meu irmão, sim, sim. Meu comentário, né? Tu tá com comentário aí, eu tô com o meu aqui. O meu puxa para essa parte, né? E eu também até falei para os irmãos, né? Que se chegar um lobo aqui, né? A gente precisa pegar esse lobo e jogar fora, expulsar ele da igreja. Né? Por isso nós devemos ter doutrina para nós sabermos quem é que chega na igreja. Porque tem uns aí que só chega para destruir a igreja. Esse aí, mano, é lobo e tem que pegar, tem que expulsar mesmo fora da igreja. Tem que ter misericórdia, não. E os irmãos lá não. Os irmãos que nós vimos semana passada, semana retrasada, o que eles estavam fazendo? Não, pode vir, entra. O apóstolo João está dizendo, vocês estão sendo cúmplices com ele. Não dê nem boas-vindas para esses aí. Isso. Isso, com outra doutrina, porque nem todo aqueles que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então nós precisamos ver quem é que chega na igreja, que não seja ovelha, mas sim lobo. Esse nós precisamos expulsar da igreja. Aí o pastor é aquele que só está observando, né?
Está observando, porque nós já vimos casos, né, de pessoas que vieram só pegar nossas ovelhinhas, levaram, até brinquei, né? Estamos de olho no André e no Alessandro, né? Nesses dois aí, estamos de olho nele. Vem pegar nossas ovelhinhas daqui. Por isso, Janderson, Jadson, Igor, Gabriel, meu irmão, case com as meninas daqui mesmo, né? Não deixa os cabras virem lá da outra igreja pegar as meninas daqui, né? Ainda tem a Ana Carla, Natividade, Leocimar, tem essas aí, não vamos deixar levar, pelo amor de Deus. Não vamos deixar levar essas preciosas irmãs mesmo, para outra igreja. Ok, irmãos? Vamos orar, que estamos passando o horário já. Orar, depois vamos para os pedidos de orações. Querido Deus, nosso eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela sabedoria que o Senhor tem nos dado, a iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor, correspondente a essas cartas que aprendemos, Senhor, sobre a boa doutrina, Senhor, e estarmos preparados contra os ataques dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, dos falsos crentes, dos anticristos e daqueles, Senhor, que penetram entre nós e querem, Senhor, destruir a Tua igreja, Senhor. Que a nossa boa doutrina, recomendada e ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, possa estar nos nossos corações, Senhor, para que possamos combater as heresias e que o Senhor nos livre, Senhor, também de heresias. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a não apostatar da fé. Que o Senhor nos ajude, Senhor, como liderança que somos em todas as áreas, a sermos, Senhor, líderes como Gaio, como Demétrio, Senhor, sempre andando na verdade e dando bom testemunho, para que os homens vejam as boas obras em nós e glorifiquem o Teu nome, Senhor. Então, Senhor, muito obrigado pelo estudo dessas 3 cartas. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, para que possamos ver, Senhor, outro estudo, outro livro para nós estudarmos a Tua palavra. Assim nós oramos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Já